Bom, pessoal, você que tem interesse em plantar ervas e temperos, que é um cultivo de fácil manejo, que você consegue fazer num espaço pequeno e tem uma certa demanda por restaurantes que você consegue atender até mesmo em uma cidade pequena. Então fica no vídeo hoje que eu vou mostrar para vocês. Meu nome é Fábio Nogueira, eu sou daqui do sítio Morro Agudo e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa produção de ervas aqui nas nossas estufas. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês sobre a nossa estrutura, sobre como a gente planta, sobre a adubação, sobre as pragas que a gente tem, como que é a colheita, como que é as vendas, a produção em si, e vou estar detalhando isso para vocês. Primeiramente a gente planta aqui, ó, em estufas, são estufas simples, elas nem são teladas em volta, porque a gente aqui não tem incidência de muitas pragas que vêm de fora, como a gente tem nas flores comestíveis ou em outras produções que a gente tem no sítio. E aqui a gente faz o plantio da seguinte forma. Primeiro a gente faz o preparo do solo, né? Como a gente gosta de fazer aqui, usar o cal virgem, usar a farinha de osso para já ter um solo mais completo desde o plantio. E depois a gente faz o plantio das mudas. Aqui o tomilho é uma das únicas mudas que a gente planta com semente, que muitas coisas a gente aqui não consegue semente para comprar, ou as sementes são caras e de baixa qualidade. Porém o tomilho, a gente consegue semente dele, eu consigo comprar até pelo Mercado Livre, e a gente faz a muda dele normal e depois na estufa com substrato e tal, e depois faz o transplantio para cá. Já as demais, que em breve eu vou mostrar para vocês, que é o estragão, a manjerona, o manjericão em si, a sálvia, orégano e todas essas outras ervas que a gente tem aqui, a gente faz por galhos, galhos da nossa própria produção. A gente espeta na terra ou espeta no substrato, leva para a estufa e espera a muda ficar pronta para trazer para cá. Então você tem que ter uma boa variedade de início para você ir propagando ela. Muitas vezes a gente conseguiu aqui comprando com outros produtores, ou até mesmo no Ceasa, onde a gente trabalha. Eu comprei um maço de manjericão e fiz o plantio dele, depois fui replicando esse plantio, até ter uma quantidade de muda suficiente para fazer uma plantação completa. Então essa é uma forma de você conseguir a muda desses tipos de ervas. Bom pessoal, aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as pragas que a gente tem. Isso aqui é um manjericão que a gente plantou aqui, porém o manjericão ele tem uma necessidade muito grande de pulverização. A gente acabou que em algumas semanas não conseguiu fazer a pulverização semanal que a gente faz aqui, acabou entrando nessas pragas aqui. O manjericão ele dá tipo esse fungo que vai amarelando as folhas. Isso é uma das principais pragas do manjericão. E nas outras ervas, o problema que a gente tem aqui, essa é tipo uma ferrugem, que a gente às vezes tem na manjerona, em algumas outras, na sálvia, por exemplo, também tem. E às vezes dá uma largatinha também, que ela acaba furando as folhas da sálvia, ou tem um ácarozinho também, que tem bastante coisa que dá na praga aqui na verdade. Ele vai fazendo pontinhas nas folhas que fica inviável para vender e fica muito difícil a colheita porque tem que ficar selecionando. E todas essas pragas que a gente tem aqui, até mesmo dentro da estufa, a gente faz esse controle com uma pulverização semanal com um produto indicado para esse tipo de praga que a gente tem aqui. Então é bom, tem que estar sempre vendo isso, às vezes pode espaçar as pulverizações de 15 em 15, mas tem que estar sempre acompanhando para essa praga não tomar conta da lavoura em si e você ter muita perca, porque aqui é a lavoura que você vai colher por muito e muito tempo. Então, se você perder, cara, talvez você tenha até que ficar sem colheita por um certo tempo e furar com seus clientes. E outra coisa que acontece também nessa época de chuvas agora, a gente tem um pouco aqui para o lado de fora da estufa, aos arredores, com muita chuva, acaba acontecendo o mesmo que acontece com as nossas pimentas. Elas acabam morrendo
e perdendo em si o plantio em si. Então é bom sempre se atentar, estar sempre andando, olhando e ver como você pode resolver isso. E ter sempre plantas sadias para você trabalhar e cultivar aqui. É muito importante também é sempre manter essas ervas sem ervas daninhas, controlar o máximo possível, que como é uma lavoura que você vai colher por muito tempo, você tem que manter ela sempre limpa, sempre bem adubada, para ela sempre se renovar. Por exemplo, a gente está colhendo esse tomilho, a gente está cortando lá, ó, e aqui já está crescendo de novo para fazer o próximo corte. Então é muito importante a gente fazer essa parte de limpeza, de tirar sempre as ervas daninhas, deixar sempre bem limpo, porque aqui raramente vai demorar muito tempo para passar um trator ou passar uma tobata aqui lavrando novamente. Então você deixa sempre limpo e sempre tendo muito cuidado com a adubação. Aqui a gente procura usar bastante matéria orgânica, que a gente usa os restos da produção dos nossos cogumelos, os blocos após produzirem a gente coloca aqui. A gente também gosta de usar esterco de galinha bem curtido, porque isso vai incorporando bastante matéria orgânica na terra e como aqui o produto fica, o plantio fica muito tempo na terra, a terra tem que estar sempre bem, com bastante matéria orgânica, com bastante oxigenação ali, uma terra que a gente fala que é uma terra bem viva. Olha só como essa terra aqui é, olha só. Ela é uma terra com bastante matéria orgânica, é uma terra que respira, que a gente fala. Então isso vai impactar muito na qualidade das suas colheitas. Então a gente basicamente, nosso adubo é essa parte mais orgânica, a gente usa alguns micronutrientes e quando precisa de alguma coisa mais forte, a gente usa um pouco de adubo com nitrato para fazer um efeito bem devagar e manter uma planta bem saudável e vigorosa. Então esse é o cuidado que a gente tem aqui com a adubação e com os tratos que a gente tem com ela para conseguir manter por bastante tempo. E outra coisa que a gente tem aqui também, que eu vou mostrar para vocês agora, são as variedades que a gente tem, que a gente faz uma cesta de variedades de vários temperos, porque não adiantava encher todas essas estufas aqui de tomilho e achar que eu ia vender. Porque um dos grandes desafios nessa parte aqui de ervas é você ter uma venda desse tipo de produto, você conseguir encaixar para os clientes e você vender um produto só é difícil. Se você tiver um mix, já fica mais fácil de vender. Se você conseguir atender todas as necessidades, vai ser mais fácil de você vender. Então a gente planta, acho que são umas 6 variedades aqui ou mais. Que a gente tem o tomilho, que como eu falei com vocês, é o único que a gente planta aqui com semente. O resto é tudo por galho, por propagação pela própria planta. E o tomilho, olha só, é uma das ervas que a gente planta bastante quantidade, porque ele tem bastante saída em comparação com as outras. E ele é bem resistente. Ele sofre um pouquinho para chuva, mas a colheita dele é bem simples de fazer. Ele é mais resistente a pragas, como a folha dele é miudinha, então ele não vai sentir tanto. E depois a gente também tem o estragão, que já é um produto que vende menos. Ele já não tem tanta saída, mas a gente tem sempre um pouco. Olha só, ele está bem verdinho aqui, ó. Olha só. Por exemplo, aqui a gente tem uns 2 canteirinhos só de estragão, mas ele fica muito tempo na terra. Esse estragão deve estar mais de 2 anos aqui. A gente vai colhendo, vai cuidando, vai botando trato e está sempre colhendo e fornecendo aos nossos clientes. Por mais que eles gastem pouco, o cara que começa a comprar o estragão comigo, ele talvez comece a comprar o tomilho, comece a comprar a manjerona, e não é todo produtor que produz o estragão. Então é um diferencial. Aí o outro que a gente também planta aqui é a manjerona, que é esse aqui. Tem pessoal que chama de orégano e tal, a gente aqui conhece como manjerona, que é essa daqui. Que ela também necessita de um cuidado, que ela dá uma ferrugemzinha bem chatinha às vezes, mas tem uma saída um pouco mais do que o estragão, mas menos que o tomilho ainda. E a gente tem aqui alguns testes que a gente faz, que é com o manjericão roxo. Esse daqui não deu muito certo, que é uma variedade que floresce muito rápido. Já tem essa variedade aqui que é melhor. Que essa variedade aqui, ela já dá um padrão melhor e não tem tanta doença nela. Então a gente tem até mais canteiros dele, que o pessoal procura. E tem o manjericão normal, que eu já mostrei para vocês, que ele acaba tendo muita essa incidência de doença com a pulverização, que a gente não conseguiu fazer as pulverizações. Então é um produto que tem uma venda legal, mas porém o trato cultural dele
você manter colhendo sempre com uma qualidade boa, acaba sendo mais difícil. E tem a sálvia aqui também, que a sálvia acaba sendo um dos produtos que a gente mais vende aqui, até mesmo porque na estufa, quando começa a chover muito, ela continua boa, porém quem tem lavoura do lado de fora acaba tendo problemas, então o pessoal acaba buscando comprar com a gente, que a gente continua tendo a produção. Então essa sálvia aqui, ela já deve ter quase um ano colhendo, tem uma ali que vai ter quase 2 anos, a gente vai arrancar ela agora para plantar, para renovar, mas a gente está sempre plantando. Aí a gente tem o orégano também, que é esse daqui. Esse aqui está bem rasteiro, a gente estava colhendo bastante esses últimos tempos, então ele não chegou muito ainda. Acho que a gente tem até um canteiro mais cheio lá na frente, mas esse aqui é o orégano, que a gente chama de orégano aqui, né? O pessoal usa em pizza e tal. A gente faz a colheita dele aqui, ele dá bem rasteirinho assim, quando ele está no padrão mesmo, ele fecha o canteiro todo completamente. Então é uma boa opção nessa parte de ervas. São essas as variedades que a gente planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variedades. Mas o manjericão a gente está vendo a viabilidade, vendo se vale a pena produzir ele ainda. Porque dá muito trabalho e muita gente não está conseguindo o padrão que a gente deseja. E outra coisa muito importante aqui nas ervas também é você estar sempre renovando, né? Principalmente a sálvia e o tomilho, que eles têm um longo período de colheita, mas você tem que estar sempre plantando, entrando com uma muda nova, porque quando uma lavoura velha acabar, já tem que estar com outra produzindo no máximo já. Você não pode deixar ela acabar para plantar, senão você vai ficar sem colheita. Então a gente tem que estar sempre plantando, sempre tirando um canteiro velho de sálvia e planta um orégano, tira o tomilho, planta uma sálvia no lugar do tomilho, e vai também mudando o lugar onde você produzir as lavouras para poder ter uma qualidade melhor. Bom pessoal, e como que é feita a colheita aqui? A gente faz a colheita tirando os galhos, assim, os galhos maduros, depois amarra com uma embira em maços e comercializa assim. É maior do que isso na verdade. E a gente basicamente aqui colhe de segunda a sábado e para fornecer aos nossos clientes. E a gente sempre vai fazendo a colheita e novamente vai brotando e vai cuidando para você plantar. E todo dia colhe um pouquinho de cada. Geralmente a gente gosta de um padrão diferencial nos nossos maços, para o pessoal voltar para comprar com a gente. E a gente vai fazendo esse trabalho, que é muito importante ter o trabalho de venda também em cima disso aqui. Você fidelizar os clientes voltar para comprar com você. E muitas vezes não só pelo preço, eles comprar porque realmente a sua qualidade é diferente. É o que a gente busca fazer aqui, que é um dos maiores desafios da produção de ervas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês um pouco de como a gente faz a produção de ervas e temperos aqui na nossas estufas de ervas aqui no sítio Morro Agudo. E como eu pude mostrar para vocês, é uma produção mais simples, ela não requer tanto tratos culturais, ela não precisa tutorar, não precisa estar sempre preparando o solo, então acaba sendo uma coisa mais simples para a gente trabalhar, porém a gente tem que ter uma saída para isso, trabalhar, a gente produz isso aqui tudo hoje, mas é porque a gente já vem há muitos anos trabalhando com esse tipo de produto. A gente começou bem pequenininho, produzindo bem pouco de cada um, para hoje estar com essa quantidade de venda e ter essa demanda. A gente planta de acordo com a demanda. A gente plantar, encher essas estufas e você vender 1/10 da tua produção. Então tem que estar trabalhando ali em cima dessa demanda que você tem. E você fazendo isso, você vai adquirindo cliente, vai tendo a qualidade do produto, não deixa faltar para o teu cliente. Aí você vai crescendo dentro do mercado e podendo desenvolver esse tipo de cultura. Então para você que gostou do vídeo, que achou informativo, comenta aí. Se tiver mais algum tipo de erva que você tem curiosidade de saber, ou que você planta também, comenta para a gente saber se é viável para a gente plantar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.